Olá, comunidade falante da língua portuguesa. Nós estamos aqui com um novo programa do Summer Viva, voltando esse ano, depois dessa nevasca toda. Nós tivemos um período, né, aqui nós estivemos ausentes, mas voltamos hoje em grande estilo, aqui com a residente de Summerville, que é a Liliane Souza. A Liliane, além de residente da cidade, ela é proprietária do jornal Brazilian Times, o jornal que é conhecido por todos nós. Nós já fizemos uma pesquisa aqui na prefeitura entre a nossa comunidade falante da língua portuguesa, e o Brazilian Times apareceu como o jornal mais popular. E trouxemos então aqui a Liliane para conversar com a gente. Liliane, muito obrigada por ter vindo aqui. A gente vai falar de vários assuntos e eu queria começar perguntando de onde você é no Brasil. Adriana, é um prazer estar aqui com você. Fico muito feliz por todos nós, residentes de Summerville, por podermos ter uma pessoa que fala português, uma brasileira, trabalhando na prefeitura, fazendo esse trabalho que você faz, que é comunicar, né, com os residentes que falam a língua portuguesa. Uhum. E a região que eu sou do Brasil, então. Eu sou mineira. Uhum. De onde em Minas, Liliane? De Almenara. Eu nasci numa cidade que se chama Almenara, no Vale do Jequitinhonha. Uhum. A minha família, a maioria é da região de Valadares. Sim. Né, que é Vale do Aço, ali, aquela região, né? Uhum. Vale do Rio Doce. E eu vim para cá como todos os mineiros, né? Fomos os primeiros, né, a chegarem aqui nessa região de Boston. Há quanto tempo atrás vocês chegaram aqui, você e sua família? Nós chegamos... A minha família veio aos poucos, né? Sim. Primeiro veio meu pai, depois a minha mãe e depois eu. Eu cheguei em 88. Sim. Eu não me recordo exatamente o ano que o meu pai chegou, mas foi uns 6 anos antes, uns 5 anos, 6 anos antes. Sim. Então a minha mãe logo depois. E você veio então por causa da sua família e veio diretamente para essa região? Isso. Eles, na verdade, o meu pai não chegou em Summerville, parece que ele chegou em Boston. Sim. Mas eles mudaram logo para Summerville, moraram em outros lugares, outras cidades. Uhum. E depois que vieram para Summerville, permaneceram aqui, né? Quando eu vim passear aqui, eles não moravam ainda em Summerville. Eu vim em 86. Sim. Quando eu voltei em 88, aí já morávamos aqui. Eles moravam, né? Eu passei a morar aqui em Summerville. Então, desde então, você está aqui na cidade? Desde então, eu tenho residência, eu digo, fixa na cidade. Eu morei em vários lugares, né? Sim. Mas os meus pais nunca mudaram daqui. Uhum. Eu morei em vários estados, aliás. Eu morei em Nova York, morei na Flórida e viajei um pouco, quer dizer, fiquei rodando. Entendo. Mas sempre voltando para aqui. Eu com certeza que se tiver que chamar algum lugar do meu lado, da minha casa aqui, é Summerville, né? Summerville. Então você nunca perdeu o contato, eu diria até que já que você está tanto tempo, né, em contato com Summerville, você deve conhecer bastante da história dessa cidade. E eu queria te perguntar, o que você tem observado, as mudanças, né, desde esse período em que você chegou, seus pais chegaram aqui, até hoje? O que você tem observado na nossa cidade? Você está me falando com relação à cidade ou com relação à comunidade brasileira? A cidade, a comunidade que aqui está, você tem observado progressos? Como tem sido assim para você? Muitas mudanças, né? Desde que eu cheguei, nós trabalhamos com jornal. Então, isso fez com que eu fosse a pessoa que estivesse sempre envolvida com a comunidade. Aliás, antes de trabalhar com jornal, eu trabalhei, ou durante o mesmo período, eu trabalhei também numa organização que se chamava SPAL. Hoje, ela foi através de uma junção entre a Copa e a SPAL, se tornou MEPS. Hoje é a MEPS, né? Não é? Uhum. Mas os fundamentos são o mesmo, a organização veio daí. Uhum. Então, eu trabalhava já nessa época com a comunidade brasileira. Certo. Trabalhava com a Sketch, que é o estúdio de TV de Summerville, que hoje vocês trabalham também em parceria para fazer esse programa, né? Isso. E sempre envolvida com as coisas da comunidade, através dessa organização e através do Brazilian Times. Então, eu fui vendo e acompanhando, conhecendo as pessoas que ajudaram a fazer essas mudanças na cidade, né? Sim. Participando de algumas coisas, mas as mudanças são muito nítidas, muito claras. Uhum. A cidade cresceu muito, evoluiu, está mudando.
eu vi isso acontecendo através de uma visão, né? Eu conheci os prefeitos anteriores, né? Sim. Nós tivemos o Capuano, que foi prefeito que ficou durante muito tempo, e hoje é senador, né? Isso. E depois a Dorothy Kelly Gay, que ficou, acredito que 2 mandatos, ou talvez tenha sido mais do que 2, mas nesse período eu conheci o atual prefeito, Sim. que é o Joe Curtatone, né? Que era alderman. Era um vereador na época, Isso, não é? é vereador. E ele lançava nessa época candidatura, né? Eu cheguei a trabalhar na campanha dele. Sim. E ele já vinha com uma visão diferente para Somerville, essa visão de ampliar a cidade, de explorar as possibilidades, né? Que Somerville tem pela situação geográfica, está perto de várias escolas, está muito próximo de Boston, né? Isso. E eu tenho visto isso acontecer. Então você tem percebido o progresso, né, ao longo de todos esses... Né, vários business. Ultimamente, a gente tem sido uma coisa muito clara para todos, porque muitas construções são feitas, né? Business diferentes que chegaram na cidade, o trem, que era um projeto que é um projeto já de bastante tempo, mas que agora está sendo executado. Isso, está então chegando. são como é que fala? Estações novas de trem, né? Isso, na a linha cidade de verde, né? Com a linha verde, na cidade de Somerville. E a gente vê novos empregos sendo gerados todos os dias, né? E quanto à comunidade, né? Você fez a pergunta inicialmente. A comunidade brasileira que você conhece tão bem, né? O que você tem observado ao longo desses anos? A comunidade cresceu muito, né? Se a gente for comentar de 88, é muito interessante, porque em 88 você tinha, eu acredito que umas 2 lojas só brasileiras. As igrejas, né? Você não tinha igrejas com prédios que identificassem como igreja. Entendo. As igrejas a católica era bem pequenininha, era do mesmo lugar que é, né? Na Santo Antônio. Sim. E as igrejas evangélicas eram reuniões que eram feitas nos lares das pessoas. Ah, interessante. Não tinha nem salinha alugada, nada. Né? Prédio nem se fala. E comércio local também é a mesma coisa. A gente tinha uma agência de remessa e passagem, e restaurante não tinha em Somerville no início. Depois foram sendo fundados, né? Mais brasileiros chegaram, Mais brasileiros. né? Na verdade, sempre Somerville foi uma cidade que, quando começou a imigração, sempre teve muito brasileiro morando. Sim. Mas os brasileiros é que passaram depois de morar aqui um tempo, Sim. se estabelecerem mais, aprenderem a língua, desenvolverem com esse tino que a gente tem comercial, que todo brasileiro parece que nasce com isso, né? Sim. A gente tem essa tendência de buscar, de crescer, de ser empreendedor, né? Então, aí começaram a surgir os negócios. Tinha necessidade e as pessoas foram se estruturando e tendo capacidade para poder abrir esses negócios. Tem outro lado também, que é o lado das famílias, né? Porque as pessoas, quando chegaram aqui, eu acho que tinham esse perfil de que vieram para trabalhar, mandar o dinheiro para a família. No Brasil, E durante muito tempo permaneceu assim, né? À medida que as pessoas foram ficando, eles foram casando, tendo filhos aqui. Quando os filhos começaram a nascer, a história começou a mudar. Eu acho que foi bem por aí. Porque quando os filhos já não são totalmente brasileiros, né? Entendo. E foram se adaptando aqui, a mentalidade dos pais, consequentemente, foi mudando. Entendo. E esses filhos dos brasileiros que chegaram já foram casando aqui também. Então, hoje você vê uma outra geração totalmente diferente, e muitos deles permaneceram em Somerville, permanecem em Somerville. Então, quem pensou que viria, né, fazer um pé de meio e voltar para o Brasil, acabou como voto vencido, porque os filhos, né, se estabeleceram Muitos aqui, pelos muitos filhos, desistiram, não é? as próprias pessoas se adaptaram, né? Você chega num local, você faz amizade, você se passa a se relacionar, no seu trabalho você passa a fazer o seu trabalho com mais eficácia, ou você se aperfeiçoa, ou vai estudar também, né? E acaba se adaptando. E ficando, né? E muitas pessoas se adaptaram
e permanecer em Summerville, porque a gente está falando da cidade de Summerville, né? Exatamente. Então, eu tive a oportunidade de ver muitas pessoas crescerem profissionalmente, famílias se formarem. Né? Você foi testemunha de tudo isso, né? Muito. E as igrejas, com certeza, né? Que a gente tem sempre que citar as igrejas, porque elas são, na nossa comunidade, um ponto de apoio, de encontro, não é? Isso, é verdade. E nós temos tido oportunidade, com esse contato com as igrejas, de fazer com que as informações da cidade de Summerville cheguem a essas pessoas. Isso tem sido realmente, você tocou num ponto bem importante, porque, felizmente, a gente tem encontrado as portas das igrejas abertas para que a gente possa entrar e comunicar as pessoas. Então, e hoje nós temos a mídia, né, também, porque quando nós começamos só tinha o Brazilian Times. Então, foi um dos motivos, inclusive, né, para o meu pai ter começado o jornal, foi esse. Ele viu a necessidade que havia de se comunicar com as pessoas. Então, no caso, quando seu pai chegou aqui, ele não tinha experiência de jornal antes no Brasil? Ele tinha trabalhado em jornal. Então, ele já tinha essa experiência, trouxe para cá? Tinha com ele, né, experiência. E ele, na verdade, ele veio estudando inglês e trabalhando, como todo mundo. Mas a intenção, como a de todos, da maioria, pelo menos, né, naquela época, era de voltar, né? Isso. Aí a pessoa fica, porque os sonhos mudam, né? Isso, vai se apaixonando, né, pelo que a gente vem fazendo. Não, né? E você, mesmo para conquistar outros objetivos aqui, você fala, minha mãe veio para ajudar, trabalhar, para poder dar continuidade nos estudos. E aí meus irmãos vieram, acaba que a sua realidade vai se transformando, Exatamente. né? Essa é a realidade de muitos dos brasileiros, da maioria dos imigrantes, aliás. Eu diria que eu mesma, quando vim para cá, eu achei que eu vinha passar um período de 3 anos. E estou aqui esse ano, digamos, já estou aqui há 14 anos. Mas eu também vinha com a ideia de que eu vinha fazer um curso, um mestrado e voltaria para o Brasil. Mas como você falou, quando a gente chega aqui, outros elementos, né, vão fazendo parte da nossa história e a gente vai mudando os caminhos. Liliane, eu acho interessante, assim, você trabalha com a sua família, né? Você sempre fala, meu pai, meu irmão, minha mãe, todo mundo tomando conta do jornal. Eu sinto que vocês têm um carinho e um compromisso muito, né, assim, forte com a comunidade brasileira e falante da língua portuguesa. Como é trabalhar no jornal com a sua família? Não é fácil. Não. Trabalhar family business, né, que eles falam aqui. Trabalhar com família não é fácil, mas é muito bom. Pelo menos a minha experiência é maravilhosa. A gente cresceu também, sabe? O jornal cresceu junto com a comunidade e vice-versa, né? Colaborou muito para o crescimento também da comunidade. Mas nós também crescemos como pessoas e tendo essa oportunidade de trabalhar juntos, aconteceu com a gente uma coisa, hoje eu considero que nós somos muito abençoados, muito felizes com essa escolha de trabalhar juntos, com essa união que veio através, né, do Brazilian Times. Porque a gente observa muito aqui também a separação, né, a divisão das famílias. Sim. É um dos problemas que a gente enfrenta vivendo fora do país. A gente não vive em sociedade como viveria se estivesse no Brasil, né? E existe uma tendência muito grande para que as famílias se afastem. E o jornal colaborou muito para que a gente mantivesse essa união. Então, além da gente trabalhar junto, nós também somos uma família muito unida, que eu acho que tem entre esse elemento aí, esse fator, que é o de nós trabalharmos juntos, né? Eu acho muito bonito ver a sua família trabalhar junto, como eu já falei, tendo esse compromisso, né, com o público, que 3 vezes por semana, né, está buscando as notícias através, não só no jornal, né, que é impresso, mas agora online também, não é? É interessante, mas aí quando você tem que dar o mérito, né? Vamos falar dos méritos aqui das pessoas no jornal. Tem que ter um visionário, né, um sonhador, e essa pessoa é meu pai, né? Desde o princípio, que começou com o jornal. Então, ele que sempre teve essa ideia de ter um jornal grande, um jornal que abrangesse toda a comunidade, um jornal que pudesse ajudar, participar. Nós sempre fomos muito ativos, né, junto
com eventos na comunidade, com as organizações que existem dentro da nossa comunidade. E essa visão de fazer o jornal chegar a todos os lugares e estar presente, estar ali sempre noticiando, é que faz com que a gente tenha um jornal. No estado de Massachusetts, né, que vai até Rhode Island, Connecticut, o jornal circula 3 vezes por semana na versão impressa. Uhum. A gente tem procurado ampliar isso na versão online, de mais dias, né, com notícias diferenciadas. E circula 1 vez por semana em Connecticut, New Jersey e Nova York. Uhum. E a partir da semana passada, 1 vez por semana na Flórida. Ah, que interessante. Né? É bom saber, né? Broward e Dade County. Que o jornal está crescendo e dando oportunidade às pessoas a conhecerem, como você falou, as notícias, né, diárias, mas também o que as organizações que trabalham, né, em prol dos imigrantes têm feito. Eu observo que vocês sempre estão noticiando, né, o que pode beneficiar a nossa comunidade. E assim, eu fico muito feliz de saber que você tem a história, né, da nossa comunidade falante da língua portuguesa, mas especialmente dos brasileiros. E sempre que eu preciso saber alguma coisa, eu costumo ligar para você ou pensar em você. Eu acho que a Liliane saberia me dizer isso. E esse ano, Liliane, mais uma vez, como exige o nosso estado de Massachusetts, a gente tem que promover o censo local. Todas as cidades do nosso estado, no começo de cada ano, envia para cada residência um formulário para que as pessoas possam preencher dizendo quem mora naquela casa, quem não mora mais, né, fazer uma atualização. E o que a gente percebe é que muitas pessoas ainda têm receio de responder a esse formulário e, por causa disso, as nossas cidades deixam de receber recursos que poderiam beneficiar as crianças, os idosos, as famílias de maneira geral. Então, eu sei que você é conhecedora dessa história, né, de que há algum tempo atrás as pessoas estavam receosas e foram, de uma certa forma, até desencorajadas a responder o censo. Mas a gente está lançando uma campanha e eu queria agradecer a você, porque eu sei que você está apoiando essa campanha na cidade de Summerville, mas que é também, né, uma campanha que certamente vai ser desenvolvida em outras cidades para que as pessoas recebam essa carta como um prêmio, né, uma maneira da gente informar quem mora na cidade, para que recursos federais e estaduais possam vir para Summerville e a gente possa ajudar as nossas famílias. O que você pensa de tudo isso? Olha, esse é um tema muito importante. Quando você falou comigo que precisava de falar sobre isso, eu não pensei 2 vezes. Eu falei, tem que estar lá para ajudar a esclarecer as pessoas com relação a isso, né? Porque existe uma confusão na cabeça de várias pessoas com relação a isso. Exatamente porque, como você disse, foram passadas informações confusas, né? Deturpadas com relação ao censo. Sim. Eu vou citar só um exemplo do que aconteceu ontem comigo. Eu estava no centro de Boston, numa reunião de um grande evento que pode vir a acontecer, que é as Olimpíadas 2024, pode ser que venha a acontecer em Boston. Uhum. Eles já estão fazendo um trabalho em cima disso. E estavam várias pessoas da mídia. Eu estava sentada ao lado dos donos da rádio portuguesa de New Bedford. Conversando com eles, eles falaram, conversando vários assuntos, eles falaram dos brasileiros. Hoje, pela estimativa, são 70 mil, né, no estado de Massachusetts, no estado todo. Eu falei, 70? Eu falei assim, de onde que vocês conseguiram essa informação? Falou, de acordo com o censo. Ele falou do censo e já falou sorrindo. Sim. Ele falou o censo, que a gente sabe que não é verdade. Uhum. Então, quer dizer, aí conversando, ele me falou que a comunidade brasileira, a portuguesa, assim como a brasileira, também tem esse problema em responder o censo. Eles, por motivos que alguns são os mesmos que a gente, outros não, né? Sim. Ele estava dizendo que eles acham que são europeus e quando tem lá, coloca lá latino, não tem uma descrição específica no censo. Entendi. Para que a pessoa coloque. É verdade, pode ser um pouco isso. Uhum. Mas, com relação à participação no censo, eu acho que isso é questão de conscientização. Todos nós
que moramos na cidade de Summerville, vou falar de Summerville porque é onde a gente está trabalhando a campanha agora, mas o certo seria de todos nós que moramos aqui nos Estados Unidos, né, no país. Temos que entender que nós só vamos ter benefícios como comunidade, como cidadãos, principalmente de forma mais específica, voltados para a gente, para a nossa comunidade, se nós provarmos que estamos aqui. Porque enquanto a gente for uma possibilidade, né, e não uma estatística, nós não vamos ter como fazer requerimento de nada. Verdade. Nós não vamos poder dizer que nossa comunidade precisa de nada, porque nós podemos precisar, mas precisar para quantos? Precisar para 2 ou 3 ou 4? Não vão surgir recursos, né? Então, a gente tem que provar que a gente está aqui e não existe outra maneira de mostrar que nós estamos vivendo nos Estados Unidos, que nós estamos presentes, que nós temos necessidades que devem ser atendidas de preferência na nossa língua. E a única maneira de fazer isso é respondendo ao censo. Quer dizer, a Adriana mencionou aqui que o censo, a gente deveria olhar para isso como um presente. Eu concordo com ela, porque o governo gasta absurdos, né? Todo um trabalho que é realizado em volta dessa pesquisa, que é o censo. E essa pesquisa é feita para nós. Isso. Na verdade, não é... Existe essa mentalidade errada de que o governo está fazendo o censo para investigar a gente, para saber o que a gente está fazendo, para colocar o dedo lá na nossa vida. Quando a gente sabe que, na verdade, eles não precisam do censo para fazer isso. Se eles, para as intenções que a gente fica lá imaginando que eles estão usando o censo para aquelas intenções, eles não precisam do censo, na verdade. Se você observar as questões, as perguntas que eles fazem no censo, são mais específicas, né? Claro. São com relação à família, são com relação ao que você faz. A idade, né, das pessoas, para que tipo de recursos as pessoas exatamente, para recursos de hospitais, de vários outros, né, que são necessários na comunidade. Mas, então, o que tem que ficar claro é que se eles quisessem fazer precisarem desses outros dados, desses dados com essas intenções, não precisaria do censo, seria feita de outra maneira essa pesquisa. É verdade. E aqui na cidade, Liliane, o departamento que trabalha, né, com o censo, no caso municipal, sempre me pergunta por que os imigrantes não respondem ao censo? Nós também temos um grande número, né, de americanos que não respondem por motivos diversos. Mas, em geral, os imigrantes têm receio justamente de que as informações, né, que eles vão disponibilizar sejam usadas ou encaminhadas para o órgão, por exemplo, de imigração. E ele falou, jamais, esse senhor que trabalha no censo falou, puxa vida, nós queremos beneficiar essas pessoas, nós não temos nenhuma ligação com o Departamento de Imigração e não nos interessa saber se alguém tem ou não, essa pergunta nem é feita no formulário. O que nós gostaríamos de saber é quem está morando na cidade, a idade, para que a gente possa buscar recursos específicos. Então, a ideia é que a gente venha a colaborar. Muitos, não sei se você já recebeu na sua casa a carta, as instruções do formulário estão em português, em espanhol e em Haitian Creole, ou seja, você pode saber exatamente o que você deve fazer porque as instruções estão na sua própria língua. Caso alguém necessite de uma ajuda mais específica, pode ligar aqui para a prefeitura, né? O nosso número é 617-625-6600, o meu ramal é 2123, pode falar diretamente com a Adriana se você precisar de ajuda. Caso contrário, é só preencher os campos com quem está morando naquela casa, quem já não está mais, a idade, e esteja certo que isso vai beneficiar a cada um de nós. Essa eu acho que é a mensagem principal, não é? A gente vai começar essa campanha e eu espero que cada um de vocês que estejam nos ouvindo agora, que você também possa ser alguém que multiplique essa informação. Você está falando uma coisa muito importante, porque cada um de nós pode ser aquela pessoa que vai estar ajudando a fazer com que esse projeto aconteça. Isso. Porque você que está ouvindo a gente falando aqui e explicando a importância de responder o censo, através da sua conscientização, né, da sua decisão de falar não vou preencher,
através, você vai estar se vendo como exemplo para um vizinho, para um amigo, para outra pessoa da sua família, para que faça o mesmo, né? Isso. E você falou uma coisa bem importante, Liliane, vamos deixar de ser invisíveis, não é? Porque enquanto nós estamos invisíveis, a gente não vai ter recursos que possam beneficiar a nossa comunidade. Nossa, as pessoas que têm filhos aqui, principalmente, têm que ter essa consciência de falar, nossa, como é que eles vão ter benefícios? Como? A gente mais velho, quando ficar mais velho aqui, que precisar dos recursos, né? Eles não vão construir mais nursing homes na cidade. Se você não conta que está aqui, se não existe a necessidade, né? É verdade. A nossa comunidade imigrante também está envelhecendo, né? Então, Nossa, você tem razão. Também. Nós recebemos todos os dias, Liliane, pessoas na prefeitura que querem saber se existem mais casas populares, moradias, né, populares. E a gente poderia até pedir mais recursos para isso. Não pode. Porque né, no censo não consta que nós temos um número suficiente de pessoas que estão, né, de fato, necessitando desse recurso. E uma coisa que eu quero lhe dizer, o censo hoje é considerado um comprovante de endereço. Eu recebo também muitas pessoas que estão aplicando para o plano de saúde do governo, que precisam comprovar endereço, às vezes eles não têm. Porque não tem um contrato de aluguel, porque não recebem, né, não tem uma conta em banco. Mas se você responder ao censo, você recebe um documento da prefeitura, você pode vir aqui e você tem um comprovante de endereço. Então, veja só, quem também está aplicando para as moradias acessíveis na cidade, precisa de um comprovante de endereço, também estão respondendo ao censo para poder receber o documento. Então, é um benefício. Você pode provar que você mora nessa cidade e receber recursos. Claro, então, claro. Tem que ser feito, né, essa participação. Mas eu acredito que programas igual esse, a oportunidade da gente estar falando aqui e atingindo as casas das pessoas, fazem com que essa realidade vá mudando, né? Porque quem está ouvindo agora, quem está ouvindo a gente aí agora, com certeza que vai prestar atenção, vai dar uma olhadinha se o censo chegou, vai olhar com mais carinho, vai preencher e, se possível, falar, né, com as pessoas, com os amigos e explicar da importância que é. Se não tiver recebido, gente, vá até a sua prefeitura e peçam a cópia, porque é importante, né? Não só aqui em Summerville, como foi dito, mas nas outras cidades também. Adriana, o jornal está à disposição, eu vou ver se a gente... Vamos fazer uma matéria sobre isso também. Vamos fazer uma matéria, deixar também, né, disponível. Vamos publicar no jornal e... vou deixar aqui aberto, usar o programa para falar isso. Por favor. Se alguém tiver alguma ideia de outras maneiras, né, de ajudar a divulgar o censo, para entrar em contato com você, né? Isso mesmo. Na prefeitura. Ou também até com o jornal, ou não é? lá nós no estamos sempre em contato. Também, Liliane, infelizmente o nosso tempo está acabando, mas eu queria que você deixasse uma mensagem para a comunidade brasileira. Então, nós... em primeiro lugar, claro, respondam o censo, porque é uma coisa muito importante para todos nós, vai trazer muitos benefícios para a gente no futuro, se a gente mostrar que estamos aqui, né, que estamos vivendo aqui na cidade de Summerville, estamos vivendo nos Estados Unidos. Isso. Né? Eu queria agradecer muito o seu apoio, o apoio do jornal, né? O jornal está sempre divulgando digamos assim, tudo que a gente tem promovido aqui na cidade em benefício dos imigrantes. E para nós, vocês são grandes aliados e vocês fazem a diferença. Queria agradecer. Muito obrigada, obrigada a você também pelo trabalho que você tem desempenhado, né, junto com a comunidade. É sempre um prazer, viu? Muito obrigada, Liliane. Nós falamos sua língua, você é parte dessa história. Sua cultura, sua língua, sua memória. Saiba e